Você deve ter entrado nesse vídeo e pensado bem assim, que absurdo, é claro que menos com menos é mais. E eu fiz esse vídeo para te ensinar jogo de sinais e te provar que menos com menos não é mais. Então, se você ainda não é inscrito do nosso canal, já começa a se inscrever e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que a gente for trazer aqui. Deixa seu like, não deixa o dislike, né? Porque hoje eu vou falar verdades que talvez você não aceite. Mas deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário mostrando aí a sua indignação e também a sua compreensão do porquê menos com menos não é mais. Vem aqui comigo. Depois que você está lá, né, no sexto, no sétimo ano, que você aprende sobre o conjunto dos números inteiros, né, então você aprende o conjunto dos números inteiros, então você aprende, né, sobre os números, né, zero, menos um, menos 2 e aí e por diante, né? Então, ou seja, toda a infinidade dos números dos inteiros. E aí você aprende, começa a ver que existem operações entre números positivos e negativos. Então, nós começamos a mexer com mais 2 menos 4, né? Ou menos 3 que multiplica 6. Ou 7 que divide por menos um. Então, a gente começa a ter noção disso aqui. Para a gente trabalhar isso aqui, a gente precisa trabalhar com duas coisas, e você aprendeu isso lá atrás. Isso aqui é matemática básica. Você aprendeu que você precisa resolver os números e também os sinais. Os números e os sinais. Os números e os sinais. Só que aí, meu caro, você também, meu caro e minha cara, você aprendeu que existe uma regra para cada tipo de operação. E no caso aqui nós vamos aplicar três regras. Existe uma regra para adição. Então, para adição existe uma regra, adição. E existe outra regra para subtração e outra regra para multiplicação e divisão. E aqui eu acho que vai começar o nosso problema, na adição. Porque, vamos lá, eu vou partir, vamos dizer assim, da definição de como que você resolve a adição, né, dentro do jogo de sinais, para depois eu vou te dar os exemplos. Então, na adição, ela acontece quando você tem, né? Então, quando se tem dois sinais iguais, certo? Dois sinais iguais. O que que você faz? Conserva o sinal, conserva o sinal e resolve o quê? E soma, né? E soma os números. Não é isso? Colocando ali resolvido. Então, meu amigo, aqui já é o primeiro pressuposto de que menos com menos não é mais. Por quê? Quando você pega aqui o exemplo, olha só. O exemplo disso aqui é, por exemplo, mais 2 mais 5. Não tenho dois sinais iguais? Eu somo e vai dar mais 7. Ou quando eu tenho menos 4 menos 6, isso não dá mais 10. Isso, na verdade, vai dar menos 10. Então, você tem a péssima mania de falar que menos com menos dá mais. E aí, nessa conta, que é uma adição, você coloca o mais aqui. Quando, na verdade, isso só acontece lá na multiplicação. Então, meu caro, entenda o seguinte: quando você está somando os números, você só conserva o sinal. Para você resolver esse tipo de operação, eu até te dou um conselho. Pensa que aqui é como se você estivesse devendo R$ 4 para um amigo e depois você está devendo mais 6. Entendeu? Você agora vai estar devendo 10. Você vai estar com um saldo negativo de R$ 10 para esse amigo seu. Então, na adição é quando você tem sinais iguais. Então, não me venha falar que quando você tem uma conta dessa, menos com menos dá mais e aí vai dar mais 10. Impossível, isso está errado. Certo? A segunda regra que nós temos é a subtração. Então, na subtração, aí sim, né? Quando se tem sinais, o quê? Diferentes. Então, quando você tem sinais diferentes, o que nós vamos fazer? Desculpa a letra aí, tá? O que nós vamos fazer?
conserva o sinal do maior, e subtrai os números. Abreviado assim mesmo. Então, o que é o nosso exemplo aqui? O nosso exemplo é, por exemplo, mais 25 menos 13. Obviamente aqui, essa aqui é uma subtração que a gente já está acostumado, que não necessariamente precisa de fazer jogo de sinal. Mas o número maior aqui é o 25, então eu sei que eu vou conservar o sinal de mais, e aí 25 menos 13 dá 12. Só que o mesmo acontece quando a gente tem um sinal de menos no maior número. Então vamos supor, menos 70 mais 25, né? Primeira coisa que você faz, já conserva logo o sinal. Por quê? Conserva o sinal do maior número e subtrai os números. Então já vou conservar aqui o menos, ele já é o primeiro que eu vou conservar, e aí eu vou fazer a subtração entre os números. 70 menos 25, no nosso caso, vai dar o quê? 45. Novamente, dá para você pensar com aquele negócio da dívida. Então assim, eu estou devendo 4, depois eu estou devendo 6. Então agora eu estou devendo 10. Na subtração você pensa diferente. Você estava devendo 70 para o seu amigo. E aí você pagou 25. Quanto que você ainda está devendo para ele? 45. Num saldo devedor. Então, se você pensar nessa situação do dinheiro, é mais fácil de você conseguir entender. Então, pelo amor de Deus, menos com menos aqui, ó, não dá mais, porque isso aqui não é uma multiplicação. Agora sim, ó, quando a gente tem o terceiro caso, que é a multiplicação. Multiplicação e divisão, porque eles seguem a mesma regra. Multiplicação e divisão. Aí nós temos a regra para sinais iguais. Então, o que a gente tem que lembrar quando os sinais são iguais? Quando nós temos a multiplicação de mais vezes mais e de menos vezes menos, ou a divisão de mais dividido por mais e menos dividido por menos, em todos os casos dos sinais iguais de divisão e multiplicação, isso vai dar mais. Então, assim, nesse caso, sim, menos com menos é mais, porque nós estamos tratando da multiplicação. Mas aqui o que acontece? Eu tinha um professor, na minha época de escola, né, que coloca nos comentários aí quanto tempo você acha que foi atrás. Ele falava que era um problema você falar menos com menos é mais, justamente porque você poderia confundir com essa parte da adição aqui. E esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é te ensinar que menos vezes menos é mais. Menos dividido por menos é mais, né? Então é importante você se atentar a essa notação. E, obviamente, então, né, quando os sinais forem diferentes, o que nós temos? Nós vamos ter mais vezes menos, menos vezes mais dividido por menos e menos dividido por mais. Em todos esses casos, nos sinais diferentes, o que nós vamos ter? Menos para todos. Então, ou seja, menos com mais, menos vezes mais, menos dividido por mais, vai ser menos apenas na multiplicação e na divisão. Nesse caso da subtração aqui, vai depender de quem for o maior. Porque aqui nesse caso a gente conservou o menos porque o maior era 70. Nesse caso a gente conservou o mais porque o maior era o 25. Em todos esses casos foi menos com mais e aqui mais com menos. Então tá vendo que esse problema de você falar sempre, em todos os casos, menos com mais com menos. Cara, qual que é o problema de falar o nome da operação? Aqui é mais, vai continuar mais. Aqui é menos, vai continuar menos. Porque isso aqui é uma adição. Aqui você vai conservar o maior, porque é uma subtração. E aí aqui sim você vai ter esse jogo, né? Então a maior dificuldade de vocês é esse aqui para decorar e esse aqui também.
Então vocês precisam aprender isso aqui. Eu vou até dar um espaço para vocês baterem um print aí do quadro e fazer a anotação, porque vocês precisam lembrar disso. Falem o nome da operação. Menos vezes menos dá mais. Menos vezes mais dá menos. Então, ou seja, considera sinais iguais e sinais diferentes. O vídeo já vai ficando por aqui. Eu queria passar mesmo só para relembrar você desses conceitos e te ajudar a fazer questões de matemática do jeito certo, né? Lembrando as notações corretas. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like. Não se esquece, antes de você sair daqui, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E se você gostou dessa aula, envia para um amigo seu que também acha que toda vez que você tem menos com menos, sempre vai dar mais. E acaba errando essas coisas aqui. Até mais e bons estudos!